mundo existe, vou lhe dizer. Luto pra conseguir, corro só pra fugir. Faço o que posso, mas já não sou vencedor. Outra vez errei. O que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Vivo nesta luta, mas eu sei. Há um novo dia. Há um novo dia. Há um novo dia. Há um novo dia. E quando isto acontece, consigo só sentir que minha fé desvanece, parece vai sumir. Mas compreendo então, sinto que apesar de errar, ainda assim consigo ter de Deus o amor que me dá perdão. Só assim consigo ir e me animo a prosseguir, crendo que a vitória certamente ainda virá, pois há um novo dia. Há um novo dia. Há um novo dia. Graça e paz, meus amados, bom dia. Estamos mais uma vez aqui trazendo ao seu coração a palavra do Senhor, diretamente da Primeira Igreja Batista, no bairro Industrial, em Contagem, Minas Gerais, para levar ao seu coração esta gloriosa paz que só Jesus pode nos dar.
você possa receber do Senhor nesse dia esta paz que o Senhor te dá, que você possa receber através da palavra de Deus a ministração do Espírito Santo no seu coração. Você tenha a oportunidade de viver com Jesus e desfrutar da gloriosa presença dele na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, para que você viva o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para você, independente das situações que nós passamos. Então, meu convite é que você fique conectado aqui conosco e nós vamos daqui a pouco ler um texto na palavra de Deus. Eu quero meditar nele com você por alguns instantes, dentro de uma série nova que a gente vai começar aos domingos, em parte da manhã, desejando mesmo que seja algo marcante para a sua vida. O Senhor possa te abençoar, te guardar, te proteger todo o mal que possa te cercar. Então vamos orar, para logo depois nós já começarmos diretamente no estudo da Palavra de Deus desta manhã de domingo, manhã de escola bíblica, de ensino bíblico. Então vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos abençoar aqui na ministração da Palavra do Senhor e te abençoar também no entendimento da palavra que o Senhor vai trazer ao nosso coração nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este novo dia que o Senhor nos dá. E nesse novo dia, primeiro dia da semana, o dia que nós separamos como dia do Senhor, nós podemos chegar até a presença do Senhor para agradecer ao Senhor pela noite em paz e para consagrar ao Senhor a nossa vida, consagrar ao Senhor o nosso dia, todos os minutos que iremos viver, para que nós possamos vivê-lo para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, derrama, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada pessoa que está nos assistindo agora, sobre cada pessoa que estará assistindo os vídeos posteriormente. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor ministre agora nesses corações, que o Senhor possa dar entendimento, plena compreensão e revelação do Senhor a respeito da Tua palavra, que nós aprendamos nela para nos tornarmos praticantes e preparados para servir ao Senhor nesse tempo, e estarmos também com o Senhor, o Reino Celestial. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta família agora que está conectada aqui conosco. Qualquer dificuldade que houver nesta casa agora, Pai, em nome de Jesus, possa produzir paz nesses corações, nessa casa, cura, restauração e a manifestação sobrenatural do Senhor nos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua graça, a Tua bênção e o Teu poder sobre cada vida neste momento, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, alguns irmãos estão aqui, acho que alguns ainda estão aproveitando o dia que ainda não tem a reunião presencial para dormir um pouquinho mais, mas a gente espera que a gente volte a tê-la mais rápido, né? Minha prima Elce Fernandes, lá do Rio de Janeiro, aqui com a gente. Abraço para você, viu, querido? Camilo Ivânias, Camilo Burger passou por aqui um tempinho com a gente também. Maria de Lourdes Santos Oliveira, Ludinha, Deus abençoe, bom dia, minha irmã. Deus abençoe toda a família industrial, Deus abençoe a vida do pastor Zé Walter, viu? Suas filhas, seus genros, seu neto.
Marta Teixeira. Martinha, Deus te abençoe grandemente, tá? Deus abençoe você e todos aí na sua casa. Nosso irmão Alessandro Gabriel, Alessandro está lá em Dores do Indaiá. Alessandro, Deus te abençoe grandemente. Grande abraço para você, para sua mãe, tá? Pastor Claudinei, para todos aí. Muito bem, meus queridos. Então, dito isto, vamos conversar um pouco a respeito de um tema que você conhece, eu tenho certeza, e a gente vai tratar sobre ele durante essas semanas, pela manhã, independente da reunião ser online ou presencial, a gente vai dar sequência nesse tema durante algumas semanas, que são as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, meus queridos, são ensinamentos onde Jesus tratou de uma forma muito simples, muito objetiva e de uma forma bem elaborada, os temas que são essenciais para entendermos a mensagem do Evangelho. Através das parábolas de Jesus, ele nos ensinou a respeito de alguns princípios fundamentais da fé, aquilo que seria então o alicerce da vida cristã, o alicerce da formação da igreja, que ele disse que ele estaria edificando a sua igreja. Então, através das parábolas, onde ele trata sobre uma série de temas, essas parábolas, na verdade, elas servem então de um alicerce para que nós entendamos o propósito de Deus na nossa vida. Vejam, Jesus trata nessas parábolas, fala a respeito do amor, fala a respeito da graça, ele fala a respeito da misericórdia de Deus, ele trata a respeito do reino dos céus, trata a respeito de como é o governo no céu, na terra, como o Senhor trata essas situações. Ele aborda também o novo padrão de vida que deve caracterizar os seus seguidores durante o tempo aqui na terra. Ele nos lembra também a respeito da realidade da segunda vinda, o destino final, o destino eterno de todos os homens. Ou seja, são algumas das questões que Jesus aborda nas parábolas. Tem muito mais. As parábolas de Jesus não dá para compará-las com nenhum tipo de parábola que nós temos registrado na história bíblica. A originalidade de Jesus, a forma como ele trata, o propósito nas suas parábolas, tudo isso dão a ela aquele caráter específico, pessoal de Jesus. Então, essas parábolas de Jesus, todas elas possuem uma mensagem central bem clara para cada um de nós a respeito das coisas do reino de Deus, e trata de uma forma muito profunda nas aplicações de todas elas. Por isso que Jesus fala que somente aqueles que são seus seguidores conseguem compreendê-las completamente. Às vezes não é possível compreender essas parábolas porque com a mente que é uma mente carnal, uma mente que não é de Jesus, você não consegue entender as coisas do Espírito. É isso que Paulo disse, né? Que as coisas do Espírito você só entende através do Espírito. Então, por isso que quando Jesus contava alguma parábola e eles chamavam os discípulos à parte para explicar somente para eles. Segundo alguns estudiosos, na somatória
essas parábolas, vamos chegar aí a cerca de 40 parábolas. E elas são realmente fundamentais para o cristão verdadeiro que quer realmente conhecer a palavra de Deus. Então nós vamos trazer durante essas semanas alguns ensinamentos nessas parábolas. A gente não consegue, por mais que nós queiramos, nós não conseguimos esgotar o conteúdo delas. É coisa muito profunda, porque foi dito por Jesus. Mas nós vamos buscar entender algumas coisinhas para a nossa fé, né? Nós vamos tratar, ver onde ela está na Bíblia, os versículos onde elas estão registradas, quando ela é escrita por mais de um dos discípulos, as diferenças entre elas, qual era o contexto histórico ali naquele momento em que Jesus contou aquelas parábolas, interpretação, significado. A gente vai conversando aí, cada semana a gente vai trazendo alguma coisa nova a respeito então das parábolas. Eu quero começar hoje falando com você sobre aquilo que uma parábola que Jesus fala a respeito dos 2 servos. As versões trazem ali naquele subtítulo, servo bom e servo mau. O título ali não importa, né? Então ela está registrada em 2 textos, 2 momentos, em Mateus e também em Lucas. O texto de Mateus, onde Jesus trata dessa parábola, está em Mateus capítulo 24. E eu quero te convidar a acompanhar comigo esses versículos, a partir do versículo 45, e Lucas também, que nós vamos ler nos 2 textos essa mesma parábola, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45. Ouça bem aqui o que Jesus está dizendo. A gente vai ler até o versículo 51. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, o encontrar agindo desta maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos, e a comer e a beber com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado, e numa hora que o servo desconhece. O Senhor punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. O outro texto que o assunto é tratado é em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, esse texto começa no versículo 35, onde Lucas trata sobre ele. Mas eu vou ler só o 42, porque com a leitura do primeiro texto você já entendeu bem o contexto do ensino. Então vamos lá, eu vou ler a partir do versículo 42 de Lucas capítulo 12, que diz assim: ao que o Senhor lhe asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega os seus servos para ministrar-lhe sua porção de alimento no tempo certo?
Feliz o servo a quem o Senhor surpreender agindo dessa maneira quando ele voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu senhor tarda demais em voltar. E por isso começa a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera e no momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será requerido. Muito bem, meus irmãos. Aí está as duas parábolas. Na parábola, Jesus diz aqui algumas coisas importantes para nós pensarmos nela. Primeiro aqui ele diz que o servo bom e fiel é aquele a quem o Senhor encarrega dos bens de sua casa, confia a ele os outros servos para ele que ele possa prover alimentação, para que todos continuem trabalhando, não deixe ninguém passar dificuldade, passar fome nem nada. E esse servo bom, Jesus diz aqui que quando o Senhor volta, ele encontra então esse servo cumprindo diligentemente a ordem que foi dada pelo seu Senhor. Por causa da fidelidade desse servo, Jesus diz que o Senhor daquele servo vai então entregar a ele outras responsabilidades. E a Bíblia diz que ele entregará para ele todos os seus bens, ele será o administrador total desse senhor. Mas se aquele servo que até parecia ser bom, se tornar mal, ou se for um servo mau, e começar a pensar assim: está demorando demais, o Senhor vai demorar a voltar, e aí ele começa a espancar os outros servos. Ele, em vez de prover o sustento para os outros servos, aquele senhor, ele começa a comer e a beber com os bêbados. Então chegará o dia em que o senhor daquele servo, num dia e uma hora que ele não sabe, esse senhor vai voltar. Assim, o senhor do servo mau irá separá-lo da sua casa e será expulso, e o lugar para onde será enviado ao pranto e ranger de dentes. Vamos ver um pouco aqui, essa é uma explicação geral da parábola desses dois servos. Qual foi a circunstância em que, quais foram, melhor dizendo, as circunstâncias em que Jesus contou esta parábola? Provavelmente ela foi contada duas vezes, em momentos diferentes. Lucas e Mateus registram essa parábola em momentos distintos. Essa possibilidade ela existe realmente. Então, veja o seguinte: no Evangelho de Mateus, que é o primeiro que nós lemos,
Jesus contou essa parábola dentro de um contexto quando ele estava exortando os seus discípulos acerca de acontecimentos que antecederiam ou que sucederiam o fim dos tempos, ou o chamado sermão profético, quando Jesus está alertando sobre os sinais que haveriam antes da sua vinda. No Evangelho de Lucas, essa parábola aparece no contexto onde Jesus está ensinando sobre vigilância e prudência, e alertando que haverá também o fim dos tempos, mas o contexto é diferente dos dois textos. Então, meus queridos, dentro disto, nós vamos encontrar algumas questões que eu gostaria que você continuasse aí comigo aí, para a gente entender isso nesta manhã. Agora nós temos a explicação desta parábola que Jesus faz, desses dois servos. Ele procura aqui ilustrar com muita clareza essa situação, para que pudesse trazer a eles e a nós o significado espiritual desse ensinamento. Ali provavelmente Jesus tinha em mente um homem rico. Esse homem rico precisava viajar e ele tinha que encontrar alguém de confiança que ele pudesse que ele pudesse confiar a sua propriedade, os seus servos, um administrador para suas propriedades e que não deixasse faltar nada ali na sua casa. Então, antes de partir, esse homem procura o empregado de maior confiança e coloca-o como então responsável por todos os seus demais empregados. Esse empregado que foi colocado como administrador da casa deveria não apenas supervisionar o trabalho dos demais, mas ele tinha que estar atento para que nada faltasse. Então, o texto diz aqui que o servo que está atento à tarefa delegada por seu senhor e cumpre esta tarefa com diligência, com prontidão, com uma determinação muito grande, o texto diz que ele é o servo fiel. Mas aquela pessoa que age com descaso, não medindo as consequências daquilo que foi colocado sobre as mãos dele, não tendo essa consciência da grande responsabilidade que ele recebeu e não cumpre essa responsabilidade, ele diz que esse homem é um servo mau e fiel. Então a narrativa dessa parábola dos dois servos, ela possui aqui uma conclusão muito importante para a nossa vida. Nessa conclusão, que está nos versículos 47 e 48 de Lucas capítulo 12, que diz assim: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e o que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O que significa então essa parábola para a nossa vida nos dias atuais? Qual é a aplicação dela para a nossa vida hoje? A primeira coisa que nós precisamos ver nesta parábola é que Jesus está falando sobre vigilância e comprometimento. Estas são
características que nós temos que ter em nossa vida: vigilância e comprometimento. Quando você não está comprometido com uma causa, com um objetivo na sua vida, você com certeza age relaxadamente. A falta de comprometimento faz você negar coisas importantes para a sua vida. O compromisso é uma responsabilidade assumida, e nesse assumir dessa responsabilidade, nós então levamos esse compromisso até o fim. Independente do que possa acontecer, nós queremos ver o nosso compromisso sendo cumprido. A Bíblia nos ensina que a palavra do cristão, ela deve ser sempre sim, sim, ou não, não. Se você assume o compromisso diante de Deus, você não pode ficar no meio termo, ou lá ou cá, não. Você pertence ao Senhor ou não pertence? Você está comprometido com o Senhor ou não está? Não existe meio compromisso. Compromisso é uma palavra que não admite esta metade. Ela é completa. Ou você é ou não é. Ou você tem compromisso com Jesus ou não tem. Então, nos ensinamentos dessa parábola é exatamente esse: compromisso com Jesus. É exatamente isto que aquele senhor esperava do servo, aquele servo ao qual ele confiou todas as coisas, confiou os seus bens, confiou a sua casa, confiou os seus empregados. Então Jesus ensina essa parábola, conforme eu disse no início. A parábola, ela tem esse caráter de trazer a revelação de Deus à nossa vida, aquilo que Deus quer que haja em nós a cada dia. E as primeiras coisas que eu quero nessa série sobre as parábolas é te lembrar a respeito desse compromisso com Jesus. Você já fez seu compromisso com Ele? Se você já fez, você está cumprindo o seu compromisso? Esse compromisso feito com Jesus, ele só se extingue quando você deixa esse tempo aqui na terra. Enquanto você estiver aqui, o seu compromisso com Jesus, ele vai durar. Independente de você estar podendo participar de uma reunião presencial aqui na igreja ou não, o compromisso que você fez não foi com a Igreja Batista do Bairro Industrial. O compromisso que você fez foi com Jesus. E aí você serve a Jesus por causa do seu compromisso na primeira Igreja Batista do Bairro Industrial. Entendendo a diferença? Então é exatamente isso. Você ter o compromisso com Jesus. Ou seja, quando você deixa de se envolver na obra do Senhor, deixa de exercer as suas funções, estar envolvido na obra do Senhor, significa que o seu compromisso está sendo quebrado, não é com a igreja. Você não está quebrando o compromisso com a Igreja Batista do Bairro Industrial. Você está quebrando o seu compromisso com Jesus, porque você foi com Ele. Jesus veio a este mundo para nos salvar e nos transformou, e quando nos transforma, Ele nos coloca em um grupo chamado igreja, onde nós congregamos, e ali nós expressamos o testemunho que nós fizemos com Jesus. Estão me entendendo claramente isso? Então vejam, compromisso com Jesus é a primeira coisa que eu quero que você pense. Quero que você deixe isso claro na sua mente, no seu coração hoje. Compromisso. Jesus espera que nós tenhamos compromisso com Ele. Tem uma expressão
né, que não foi a minha, eu já li em algum lugar que diz assim que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Embora seja uma frase dita aleatoriamente em alguns movimentos religiosos, mas ela tem sua verdade. O compromisso com Deus, conosco, está vinculado ao nosso compromisso com Ele. Qual o seu grau de compromisso com o Senhor? Hoje nós estamos vendo uma geração de pessoas descomprometidas de uma forma tão grande, meus queridos. Como nós precisamos que o Senhor levante uma geração de cristãos comprometida com o Senhor. Alguns falam o seguinte: mas a gente não está tendo reunião presencial. Outras igrejas estão tendo, nós ainda não estamos tendo. Meus queridos, o que gera compromisso não é reunião presencial. A igreja, o período que ela cresceu, que ela mais cresceu, foi o período da perseguição. E no período da perseguição, aos primeiros cristãos não tinha templo para reunir. Eles viviam escondidos nas chamadas catacumbas em Roma, nos cemitérios, moravam escondidos. Foi o período que a igreja mais cresceu na sua história. O que nós precisamos, a reunião presencial, ela é importante, ela é necessária, vamos retomá-la, precisamos fazer isso no momento de segurança. Mas, meus queridos, nós temos prioritariamente em nossa vida que entender que o nosso compromisso com Jesus, ele só termina quando a nossa vida se encerra. Então, eu te convido a fazer o compromisso com Jesus hoje, a renovar o seu compromisso com Jesus hoje. Então, vejam, nessa parábola são duas coisas distintas, que Jesus mostra: o comprometimento com Ele e também a necessidade da vigilância, estar atento, o momento que o Senhor daquele servo vai voltar, ficar atento. O patrão, antes de viajar, ele então delega responsabilidade aos seus servos. Sabe que Jesus está nos ensinando sobre isso? Esse patrão, esse Senhor que delegou responsabilidade para os seus servos ali naquela parábola, representa Jesus. Jesus, ele veio a este mundo, viveu entre nós, na forma humana, nos mostrou as verdades, e ele disse: eu vou para o meu Pai, e vou preparar moradas. Quando tudo estiver preparado, eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para que vocês possam estar comigo também. Então vejam, meus queridos, o que Jesus está nos ensinando aqui, que ele veio, esteve aqui entre nós, mas ele disse para nós o seguinte: eu vou me ausentar fisicamente um tempo de vocês, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, todos irão prestar contas a mim desse tempo, de como foi a forma de servir, como foi a participação, como foi o envolvimento, o que foi que nós fizemos durante esse tempo. E, meus amados, Jesus está então nos chamando aqui a termos diligência, a estarmos preparados, porque Jesus delegou a responsabilidade a cada um de nós. Ele disse que ele estaria preparando moradas, mas disse também que ele vai voltar, e na sua volta ele quer ver quem você é, a quem você será comparado, aquele servo mau ou aquele servo bom, ou aquele servo fiel ou ao servo infiel. A qual deles Jesus vai comparar você? Quem será você quando ele então voltar?
Os servos bons, meus queridos, representam exatamente aqueles cristãos que cuidam com zelo de viver esta vida cristã, de proteger esse tesouro cristão na sua vida, que é Jesus Cristo, que Deus confiou a você na sua vida. Os servos bons são aqueles cristãos genuínos, verdadeiros, que aguardam a volta de Jesus e se preparam quando esse momento acontecer. O servo bom do Senhor são aqueles crentes genuínos que socorrem os necessitados nas suas necessidades, tanto espiritualmente quanto materialmente. Os servos bons, Jesus disse na parábola, que são aqueles crentes genuínos também que aguardam a volta de Cristo com compromisso e com fidelidade para Ele. Tal como o Senhor da parábola, quando Jesus voltar, Ele vai colocar seus servos nesse padrão de julgamento que Ele o fará. E nesse julgamento que Ele fará a respeito dos servos bons ou maus, qual deles você estará? Os servos maus representam essas pessoas que são pecadoras, iníquas, né? Pecadores todos nós somos, né? São falsos na sua vida cristã, serão severamente castigados no dia do juízo. Essas pessoas se mostram despreocupadas com as coisas de Deus. Jesus diz que aqueles que estão despreocupados com as coisas de Deus são comparados a esses servos maus. Ao invés de cuidarem dos necessitados, fazem crueldade contra eles. Os servos maus não agem com prudência. Ao contrário, se comportam de forma leviana e inconsequente, não pensa no que possa acontecer, acha que ele está acima de todas as coisas e que não tem ninguém prestar contas. Tem sim, Jesus vai pedir contas disso. Por isso o texto diz que eles serão lançados num lugar de eterna destruição, de eterna desgraça, de desesperança. E a conclusão desta parábola do Senhor é que nos ensina que todas as pessoas são indesculpáveis. Eu não sabia disto. Não existe desculpa para isto. Não existe justificativa quando Jesus voltar e pedir contas. Senhor, eu não sabia disto. O que a parábola nos ensina é que não há desculpa para isso. Não há justificativa para a infidelidade diante do Senhor. Não há justificativa para a leviandade diante do Senhor. Tem um texto em Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21, e eu vou concluir esta meditação com esses dois versículos, onde Paulo diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de tal maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Vejam, meus amados, o que Paulo nos diz aqui nesse texto. Paulo diz que não tem desculpa, não há desculpa. Eu trabalhei demais, eu tinha muitos compromissos, eu não podia. Não, seu compromisso primeiramente é com o Senhor. Não tem desculpa. É isso que Jesus está trazendo para nós. Não dá para se justificar.
É isso que Paulo está nos ensinando. Conhecendo a Deus não glorifica a Deus, conhecendo a Deus não rende graças a Ele. Pelo contrário, o coração continua e os pensamentos continuam sendo levianos, imprudentes, coração insensato, vivendo em trevas. Não tem desculpa, meus queridos. Essa parábola desse servo bom e esse servo mau, ele nos leva então a analisar a cada um de nós uma autoavaliação sobre quem realmente nós somos, qual o lugar que nós estamos. No momento que Jesus, ele voltar, ele vai cobrar de você, ou se você for chamado à eternidade antes da volta de Jesus, você vai prestar contas de quem você foi, servo bom ou infiel, servo fiel ou infiel, bom ou mau. Não tem meio, não tem muro aqui. Tem aqueles que querem ficar em cima do muro. Não tem muro. Não existe muro aqui. O que existe é um lado ou outro. É exatamente esse o ensinamento dessa parábola, que primeira, e olha que isso é só a primeira parábola que nós estamos falando, imagina o que vem por aí nas outras parábolas. Então, quero te desafiar aos domingos pela manhã, tá ligado que a gente vai te mostrando esses ensinamentos. E esses ensinamentos então nos levam a nos reposicionar diante do Senhor. Eu quero te convidar hoje, nesta manhã, a reposicionar a sua vida diante do Senhor. Quem é você? Como o Senhor Jesus olha para você, o que Ele vê? Quem Ele está vendo? Servo bom ou mau, fiel ou infiel? Espero em Deus que você esteja entre os servos fiéis ao Senhor, que não esteja negando o nome do Senhor, que você honre ao Senhor, não negue jamais, honre, glorifique, exalte e viva uma vida verdadeira com Jesus, porque Ele vai voltar. E na sua volta, você está preparado para isso? Jesus te abençoe nesta manhã, te dê graça, o entendimento perfeito, discernimento muito claro a respeito de Jesus. Então que você viva com Jesus hoje, preparado para o dia quando Jesus voltar, que você esteja entre os servos bons e fiéis, aqueles aos quais Ele diz: entra no gozo eterno do seu Senhor. Que você possa estar entre esses, e não aqueles aos quais dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E que você possa estar pronto, refaça a sua aliança com Deus, viva novo tempo com Jesus, glorifica o Senhor na sua vida a todo momento, e viva uma nova vida preparado, estando com Jesus o tempo inteiro, para que quando Jesus voltar você possa prestar contas daquilo que Ele colocou em suas mãos. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde nesse dia, te dê graça e o perfeito entendimento da palavra dele. Amém? Eu quero orar com você agora. Fica aí mais um pouquinho, nós vamos orar. Depois da oração eu vou só uma palavrinha bem rápida de encerramento, tá bom? E à noite a gente volta. Deus, em nome de Jesus, agora quando a Tua palavra foi ministrada a esses corações, que o Senhor possa abençoar a vida deles, Pai, para que entendam aquilo que o Senhor nos trouxe, que o Espírito Santo do Senhor possa agora testificar em cada um.
Revele, Deus, a presença de Jesus na vida dessas pessoas agora, Pai, que elas sejam fiéis no momento do compromisso, da fidelidade para com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer para perto do Senhor aqueles que estão longe, trazer para perto do Senhor, Deus, aqueles que estão afastados da comunhão com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua graça e a bênção do Senhor sobre os Teus servos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa. Libera graça abundante sobre esta vida. Recebe, Deus, a confissão desse coração, desta vida, e restaura, ó Deus, a relação com o Senhor de cada um. Qualquer momento que a pessoa, ao ver ou ouvir essa transmissão, que elas sejam tocadas pelo poder e pela presença do nome de Jesus, para estarem preparadas para o dia da sua volta. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro, eu te agradeço e te peço por cada família, cada pessoa neste dia, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, apenas algumas coisinhas bem rápidas aqui para nós encerrarmos. Hoje é domingo, eu sei que as pessoas recebem as famílias, embora mesmo com as recomendações, não é, o afastamento, as famílias estão, algumas se reúnem, né, com toda a segurança, claro. Então, Deus abençoe a todos nesse dia. Eu quero só aqui dizer a algumas pessoas aqui, o Alessandro respondendo aqui para a gente, Deus abençoe da família, a igreja. O Marcelo Nogueira do Carmo esteve aqui com a gente. Marcelo é um muito amado nosso, né? Deus abençoe a vida do Marcelo. A Lucimar, Deus abençoe, tá, a sua vida. Um abraço para nossa irmã Maria José, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a família, tá bom? O nosso amigo, vizinho nosso aqui também, né? O Elton esteve por aqui um tempo com a gente também. Agradecemos também. Deus abençoe a vida dele, a vida dos pais dele, né? Estão passando por momentos difíceis de saúde. Mas Deus vai dar a vitória, em nome de Jesus. Maria de Lourdes Santos Oliveira, glória a Deus. Muito bem, meus queridos, aqui então nós estamos e hoje, às 19 horas, nós estaremos juntos mais uma vez para um novo encontro, ainda online. Tá? Então, estamos ainda nessa fase ainda intermediária aí, chegando a esse ponto. Algumas situações já têm dado assim, sinais positivos, mas essa semana nós tivemos algumas notícias aí meio preocupantes com referência a igrejas, né, batistas. Eu me refiro às batistas da nossa convenção, né? Então, uma sogra de um pastor faleceu com Covid, mas esse pastor, a esposa estão isolados. O pastor de uma outra igreja batista também está isolado também com Covid. São vários exemplos de casos de pastores e líderes que estão sendo contaminados e às vezes até começar a perceber os sinais, o risco é que antes de aparecer os sintomas, a pessoa já está transmitindo. Então, quando você está perto de outra pessoa, o risco da transmissão é muito grande. Isso se aplica ao pastor ou qualquer outra pessoa. Se você está numa reunião, num ambiente fechado, como é o nosso, e aqui, e uma pessoa estiver transmitindo, ela não souber que ela está transmitindo, ela vai contaminar outras pessoas, né? Agora, semana passada, a gente teve o falecimento de uma senhora, filha da ministra de música de uma igreja aqui em Minas Gerais, né? Que faleceu também, porque foi contaminado também no encontro na igreja. Então é muito perigoso isso. Então, por mais que a gente queira, meus irmãos, por mim eu estaria aqui, os irmãos estão vendo aqui, eu estou aqui dentro da igreja, por mim eu estaria aqui com as pessoas aqui no banco, perto de mim, porque para mim qual a diferença de eu ministrar para você pela internet ou presencialmente? Para mim não vai fazer diferença. Eu estou aqui todos os encontros, todos os momentos para ministrar para vocês, para pregar, para ensinar, orientando de todas as formas. Para mim não vai fazer diferença nenhuma, mas para vocês sim. O cuidado, isso aqui é uma questão de um cuidado
que eu estou tentando ter com vocês. É claro que assessorado por outras pessoas, para a igreja, a liderança, a gente está fazendo isso. Então, vamos aguardar só mais um pouquinho, vamos ver se a semana houve abertura de comércio, como é que a coisa vai caminhar agora com a proliferação, tá bom? Deixar de ser ministrado você não está deixando, então a única diferença é que você não está podendo vir no encontro aqui, você tem a oportunidade de aprender aí na sua casa também, tá? Então, Deus te abençoe. Nós só preocupamos, né, com aqueles irmãos que não têm acesso à internet, que não podem participar, né? Mas alguns deles também não podem, são um grupo de risco, né? Mas é isso, e logo mais, 19 horas, esperamos vocês, aqueles que estão contribuindo financeiramente, mantenham o seu compromisso financeiro, temos orado por vocês, para que Deus possa dar provisão para isso também. Se você não tem feito, procure fazê-lo, precisamos mesmo urgentemente desse envolvimento financeiro de todos, para que a gente possa honrar alguns compromissos que estão inclusive pendentes para serem acertados, mas Deus vai dar a provisão, eu sei disso, está tudo nas mãos dele, no tempo certo ele vai mandar todas as coisas, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, espero vocês hoje, mais tarde, tá bom? 19 horas eu entro novamente aqui, um pouquinho antes, uns minutinhos antes, eu já estou por aqui com vocês, tocando alguma música e continuamos juntos na presença do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, um bom almoço para vocês, um dia de paz na presença de Jesus, continuamente, tá bom? Deus possa ser glorificado na sua vida. Grande abraço a todos, até mais tarde. Sei que Jesus voltará.